Have you ever felt? Are you listening? Damn. Shalom, boa noite, como é que vocês estão? Aqui, né, tô no horário da noite fazendo esse vídeo, tá bom? E queria trazer um assunto meio polêmico sobre a vida de Lázaro. Falar sobre Lázaro é sempre bom, né? Porque a gente está falando do amigo de Jesus, o termo que se refere o seu amigo está doente, o seu amigo faleceu. Então, todo tempo que se refere a Lázaro se refere a amigo de Jesus. Eu creio que Lázaro ali era um rapaz novo. Não vejo Lázaro como um homem adulto, como muitos simbolizam Lázaro, né? Trazem ali uma perspectiva da vida de Lázaro como um homem já feito e tudo mais. Eu creio nele como um menino. O indício disso é de que ele ainda morava com as suas irmãs. A gente não vê Lázaro tendo sua própria casa, uma profissão, nada ali que indique que Lázaro já tem uma vida estabelecida. E ainda mora com Simão, né? E ele tem o apelido de Simão Leproso, né? Esse nome, esse vulgo aí, Simão o Leproso. Muitos falam que Lázaro morreu de lepra. Alguns pregadores pregam sobre isso, dessa forma, dizendo que Lázaro morreu de lepra, mas a Bíblia não fala sobre o que Lázaro morreu. Não traz indícios da morte de Lázaro. Só diz que ele morreu, que ele estava doente, e ali Jesus o visita já morto no 4º dia. E voltando a essa questão dos dias, vocês já se perguntaram por que Jesus só vai ao 4º dia visitar Lázaro? Na questão da crença judaica ali, as pessoas acreditavam que a alma daquele que se foi ficava orbitando ali em volta do corpo durante pelo menos 3 dias. E a gente vê alguns dos profetas ressuscitando pessoas, né? Teve o filho da viúva e o filho da sunamita. Eles foram ressuscitados pelos profetas, né? Elias, Eliseu. Então, Jesus era profeta? Sim, Jesus é profeta. Mas ali, se ele ressuscita dentro desses 3 dias, poderia ser considerado como somente profeta. Mas como ele chega no 4º dia, e a Bíblia ainda diz que o pessoal se refere, Senhor, cheira mal. Tipo, não tem jeito, já tá em decomposição, está em putrefação. E ali Jesus o chama à vida novamente e dá um indício que, eu sou o Mashiach, eu sou o Messias. Quem vem a mim realmente tem vida eterna. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Só Deus era capaz de trazer alguém à vida nesse estado. Outra coisa também, outra curiosidade, por que os discípulos se espantam quando Jesus acalma o mar e a tempestade ali? Porque o vento, né, o mar, e eles dizem, quem é este que até o mar e o vento obedecem? Porque se você ler em Salmos, só Deus tinha a capacidade de dominar os elementos. Então, quando eles veem Jesus fazendo isso, opa, calma aí, não é só um profeta, ele é Deus. Tá? Só uma pitadinha aí a mais para o nosso conhecimento. E agora Jesus chega ali, muda a cena, ressuscita Lázaro, chama dos mortos novamente. E o que matou Lázaro? Não se sabe, eu não faço teologia onde a Bíblia se cala. Queria falar também sobre algo que aconteceu há anos atrás. Se eu não era nascido, eu era muito pequeno, mas eu lembro dos meus pais e amigos comentando, depois de um tempo, onde eu acho que havia um cantor que ele faleceu, e aí o enterraram, e com 3 dias, alguma coisa desse tipo, enterraram ele, e quando foram fazer a exumação do corpo, e aí foram fazer ali os procedimentos que tinham que fazer naquela época, ele tinha mudado de posição dentro do caixão e havia, acho que arranhões, né, por dentro do caixão, então queria dizer que ele estava vivo, ele não morreu. Então hoje as pessoas sabem que tem uma doença, né, que a pessoa parece que morreu, mas não morreu. E por isso tem um prazo de espera, aí tem autópsia, tem todos esses procedimentos para que realmente concretize que a pessoa morreu. Tá? Então ali não foi o caso de Lázaro, Lázaro tinha morrido mesmo. E voltando ao contexto do que Lázaro morreu, algumas pessoas confundiram muito a questão de Lázaro com aquele mendigo que ficava à porta do rico, lembra?
E o nome daquele mendigo que era leproso é Lázaro. Então, em algum momento da história, esses nomes, essas histórias se colidiram e aí tomou o mesmo rumo. Acabou virando ali até um sofisma, né? São verdades misturadas com mentiras. E não sei o porquê que misturaram esses dois homens, mas um Lázaro não tem nada a ver com o outro, tá bom? Esse Lázaro, se eu não me engano, está em Lucas 16, 19. E eu queria trazer uma meditação para os irmãos sobre a questão da morte de Lázaro. Talvez, tá? Possa ter sido lepra. Não tenho como comprovar isso, mas tem alguns indícios que é para se pensar. Lá em Mateus 26, 6, está falando do Simão leproso, onde a Marta, Maria e Lázaro residiam, né, após já a sua ressurreição, e Jesus vai ter com eles e comer na casa deles, ali em Betânia, tá? Sendo que eu quero que você medite, Simão, o leproso. Se ele é leproso, como é que ele está incluso em sociedade, vivendo em uma casa nessa cidade? E a gente entende que quando uma pessoa era leprosa, ela era afastada, né, da civilização ali, tinha um lugar específico para que ele ficasse, restrito, para que não houvesse contato com as outras pessoas. A gente entende que a lepra era poderosamente contagiosa, muito pelo ar, e por isso que o leproso ele vinha fazendo barulho, ele vinha gritando, tocando um sino, se eu não me engano, e ele vinha gritando, leproso, leproso, fazendo estardalhaço, e ali prostrava o rosto ao chão, né, e falava ali, porque além de ser muito contagioso, havia um mau cheiro, e devia ser incômodo, né, e as pessoas tinham medo de pegar lepra, né, naquela época não tinha ainda a cura da hanseníase, não tinha nenhum tipo de utensílio ou qualquer outra coisa para que se prevenisse e tudo mais. A gente entende que quando era curado ou sofria algum milagre, ali havia alguma cura, ele tinha que ser levado ao sacerdote e o sacerdote ali ia analisar se ele estava realmente curado ou não, e aí sim ele era liberado para que voltasse a viver em comunidade, né, em sociedade. Então vamos lá. Se ele era Simão leproso, né, e eu quero trazer uma linha de raciocínio seguinte aqui. Eu antigamente, quando eu era do mundo e tudo mais, né, ainda estou no mundo, tá? Não sou uma alma penada não, mas quando eu tinha as práticas do mundo, eu era chamado de Robson de Madureira ou Robson do Break, porque eu dançava. E hoje em dia eu sou pastor, eu parei de dançar, não tem mais nada a ver com o meu chamado, né, não recrimino, dançar não é pecado, mas hoje eu estou envolvido com as coisas do reino diretamente, tá? E não cabe mais ao meu caminhar essa conduta. E aí, no caso, algumas pessoas que me conhecem ainda me chamam de Robson de Madureira, mesmo que se eu for morar em outro lugar, vou ser conhecido como Robson de Madureira, ou Robson do Break. Então, assim, o título ficou. Eu acredito que esse Simão possa ter sido leproso em algum momento. E aí Jesus veio e o curou. E aí ficou ali o apelido, né? Então eu venho aqui trazer para os irmãos o seguinte: se Lázaro morava juntamente desse Simão, o leproso, que ficou com esse vulgo, talvez já estivesse ali curado, né? Creio que já estava curado. Quem contagiou quem? De repente, Simão poderia ter passado lepra para Lázaro, ou Lázaro para Simão. A Bíblia não diz isso, mas é uma linha de raciocínio. Então é esse tipo de raciocínio que eu quero que você tenha, tá? Esse tipo de meditação. E o que eu mais quero falar também, trazendo aqui uma revelação para os irmãos, é a questão sobre a cidade onde eles estão. A cidade de Betânia, Bet-Ani, casa dos pobres, tá? Uma das configurações dessa palavra é casa dos pobres. E essa questão de Ani pode ser eu, e também tem um Ani pobre. É igual Or, tem Or luz e Or pele. São parecidos, a mesma fonética ali, é bem parecido a pronúncia, mas não são a mesma coisa, tudo bem? E dentro dessa palavra, ela é constituída de 3 letras principais, tá bom? É o Ain, o Nun e o Yud, né? O Yud. O Ain traz a palavra, a denotação da palavra visão. O Nun, liberdade, vida e até peixe. E o Yud, mão e ação, né? Mão produz ação. Então, eu trago para você que Jesus, quando a gente está em Deus, a gente tem encontro com Jesus, ele transforma a nossa visão,
do reino, né? Antes a gente não conhecia o reino, a gente não sabia quem era Jesus, e ele vem transformando a nossa visão de tudo aquilo que a gente acreditava ser e jamais não é. Paulo fala algo muito importante, que ele diz que tudo aquilo que ele sabia e tinha, e tudo aquilo que importava para ele, hoje ele tem como esterco. Então, quando a gente entra em Cristo, a nossa visão realmente muda. Nossa percepção das coisas, os valores realmente são invertidos, tá? E aí, essa palavra, essa visão começa a nos libertar e trazer vida, como está na letra Nun. E para finalizar, o Yud, ela começa a refletir nas nossas ações. Então, agora, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. E através das minhas atitudes, das minhas ações, vem trazendo frutos e abundância. Tem a presença do Espírito Santo. E ali eu começo a exercer um ministério, um chamado, e começo a entender para que eu fui criado, que eu tenho que ser um adorador em espírito e em verdade, e sendo luz e sal nessa terra. Isso é o que Jesus nos chama a fazer e ser. Espero que essa linha de raciocínio tenha agradado os irmãos, que tenha trazido um pouco de luz, né, na nossa caminhada. Deixe o seu like, curte, compartilha, tá? Para que esse vídeo venha atingir mais pessoas e que o reino seja glorificado e o nome do Senhor exaltado. Amém? Um beijo a todos, fiquem com Deus e obrigado. Tchau. Have you ever felt Are you listening? Damn.